estratosfera enquanto você sobe. Então o motor verifica os dados meteorológicos do dia. E se essas forem a direção e velocidade do vento, e ele quiser que a gente pouse exatamente aqui, ele só precisa subir. E depois subir de novo, e depois descer o balão para pegar as correntes de ar invisíveis e pousar no lugar perfeito. O balão de ar quente não navega, pelo menos não da forma que achamos. É um trabalho em equipe com a mãe natureza. De certa forma, ele está mais para um meteorologista do que para um piloto mágico. Então, a única mágica de verdade aqui é todo o conhecimento bacana que eu acabei de transferir sem fio nessa tela do meu cérebro para o seu. Esse é o time. E ele é um gênio do piano. Ele adora praticar e os pais dele não precisam ficar insistindo para ele tocar. Eu amei. Manda ver, time. E essa é a Kay, e ela perdeu todo o interesse no piano logo no começo. Então praticar é algo difícil e chato que ela não quer fazer. E convenhamos, nem a mãe dela quer escutar isso. Mas eu tenho boas notícias para você, para Kay e para mamãe, porque pelo custo de um mês de aulas de piano, com reclamações e reações assim, vocês podem ter um ano de assinatura do Punch Labs com reações como essa. E quando a empolgação chega nesse nível, é porque você está aprendendo tanta coisa legal que nem percebe que está aprendendo. Porque todo mês, quando um novo brinquedo chega na sua casa e você monta junto comigo, você aprende todos os princípios legais de engenharia que fazem ele funcionar. A gente quer que as crianças aprendam sem a parte chata. Então enviamos milhões dessas caixas para pais convertidos em todo o mundo, que costumam dizer que elas passam a ter mais resiliência, curiosidade e paixão pelas coisas. E ainda tem duas opções. Tem a Fusebox para crianças de até 12 anos, que ensina o básico para construir um brinquedo super divertido. E tem o Hackpack, que ensina a programar com um projeto de robô super legal para montar voltado para adolescentes ou até para você. Metade dessas caixas é enviada para adultos. Então, se você quiser arrasar e ganhar pontos com seus filhos em casa e ver uma criança descobrindo uma paixão que ela nem sabia que tinha, acesse crunchlabs.com ou use o link na descrição. Vamos dar uma ou duas caixas grátis como uma oferta especial para começar a primavera. Obrigado por assistir. Oi, Vitor. Olha quanto o YouTube pagou por milhões de visualizações? Caso é. Como monetizar no canal YouTube? Tu tá vendo esse tipo de vídeo? Esse canal foi Ah, sim, eu tô monetizado vendo. em menos de 3 meses, com só 3 vídeos postados, sem viral, sem shorts e sem a trabalheira de postar tudo sempre dia. E agora eu vou te mostrar. Não. Oi. Olha, por que você não. Olha, que tal você continuar tipo, postando vídeos? Eu entendo. Olha, é só você tipo, continuar tentando achar um tipo de conteúdo que dá mais visualizações. Eu sei. Tipo, olha no YouTube os vídeos que dão mais visualizações. Então, Tipo de conteúdo, e você tem que fazer um tipo. entendi. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Passamos no último ano desenvolvendo uma versão da vida real, que era uma prova de balas do John Wick. E essa é uma das balas que atiramos nele. Agora, antes de começar, você Os americanos são fodas. É. Americanos mais autistas são, na verdade, sobre o meu filho. Mike Hover. Autista que são autistas. Esse vídeo antes de fazer jovem vídeo, certo? Ó, beleza, rapaziada. Seguinte, jovem aprendiz. Se você tem por volta dos seus 14 a 17 anos, tem uma grande probabilidade de você estar tentando conseguir o seu primeiro emprego. E se tornar jovem aprendiz pode ser uma boa ou uma péssima opção. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria te parabenizar. Não é tão comum quanto parece achar alguém na cidade disposto a querer trabalhar. Não querendo criticar, mas a maioria dos adolescentes, quando pedem um celular, uma roupa ou até mesmo um computador, sempre usam um bom e velho método de pedir pro pai ou pra mãe. E só de você estar correndo atrás É melhor esperando É. os outros. Minha cara. alguns
Concordo. Se tem uma coisa que você precisa saber nessa vida é estudar. Ou seja, aprender a aprender. Se você não dominar essa arte, meu amigo, game over. Vai ser só questão de tempo até você ser levado pela multidão. E aí começa o primeiro grande erro. A maioria das pessoas acha que a única fase da vida que nós precisamos estudar é na época da escola. Então, se você acabou a escola e não pensa em fazer uma faculdade, legal, você nunca mais vai precisar estudar algo na sua vida. O que, convenhamos, é uma grande mentira. Para ter esse canal aqui no YouTube, eu sou obrigado a estudar sobre algoritmo e comportamento. Se você não quer ir de app tão cedo, você precisa separar o mínimo de tempo possível para aprender um pouco mais sobre nutrição. E se você já tem consciência que daqui a alguns anos vai ser quase impossível alguém conseguir se aposentar aqui no Brasil, logo você sabe muito bem que vai precisar desde agora trabalhar. E para se destacar no seu trabalho e conseguir ganhar mais dinheiro, também só vai existir uma opção: estudar sobre a sua profissão. Só que assim, cara, se você tem a mínima consciência de como o mundo funciona, já deve saber que a maioria das pessoas não gosta de estudar. Escola, faculdade, curso, até um simples tutorial de 4 minutos aqui no YouTube já é o suficiente para assustar muita gente por aí. E sabendo disso, ok, algumas pessoas com certeza vão me chamar de mentiroso. Uma coisa é videogame e outra coisa é tempo de estudo. Só que, por favor, confie em mim. É totalmente possível tornar o estudo tão divertido que quase parece um videogame. Não, a escola não te ajuda a aprender. Legal, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: não faz o menor sentido você estar na última fase e querer matar o chefe final se você nem ao menos se deu o trabalho de completar o tutorial. Se você joga qualquer tipo de jogo online, você sabe que os jogadores sempre vão ser divididos pelo nível de habilidade que eles têm. Então, sei lá, se você nunca jogou Fortnite na sua vida e por algum motivo você decidiu começar a jogar, você acha que teria alguma lógica em um jogo te colocar logo de cara em uma partida cheia de pro players? Óbvio que não. Você mal ia cair no mapa, ia perder e nunca mais ia abrir o jogo. A mesma coisa vale pro contrário. Se tem um jogo que eu jogo extremamente mal, é MOBA. Pode ser o Pokémon Unite da vida. Eu não vou conseguir fazer nada e provavelmente vou afundar o meu time. E aí a gente segue a mesma lógica. Você acha que faz algum sentido o sistema de batalha do jogo me colocar para formar time com um dos top 3 do ranking mundial? Mais uma vez, com certeza não. Talvez eu até ficasse feliz de ser carregado por ele, mas com certeza para ele seria uma partida chata, sem graça e nem um pouco desafiadora. A mesma coisa vale para um jogo offline. A primeira fase sempre vai ser mais fácil que a segunda, e vai ser mais fácil que a terceira, e assim sucessivamente. Não faria sentido o jogo te colocar para enfrentar o boss final se você nem pegou as mecânicas básicas de movimentação. E se por um lado os jogos sabem colocar um desafio na dificuldade certa para os seus jogadores, a escola faz isso da pior maneira possível, já que na maior parte das vezes a idade vai ser o único atributo usado para determinar a complexidade da prova que ele vai fazer. Ou seja, alunos diferentes, níveis de estudo diferentes, uma prova idêntica para todo mundo. Então, se você está em um certo grupo onde todo mundo parece ter entendido a matéria, menos você, não se preocupa. Isso é mais normal do que parece. E para resolver, é bem simples. Menos com menos é mais. Ok, você já sabe da existência do problema. Então, já vamos direto para a solução. Basicamente, tudo que nós conhecemos pode ser estudado. E todo assunto que pode ser estudado pode ser dividido em níveis de dificuldade. Se você está com problemas para aprender a matéria do terceiro ano e sente como se o conteúdo não entrasse na sua cabeça, deixe ele de lado e tente fazer um teste do segundo ano. E se mesmo assim você ainda não se sentir confiante quanto aos seus conhecimentos, nós já achamos a solução. Quando normalmente
Lembre-se que a base é como se fosse as primeiras fases de um jogo. São nelas que você aprende os conceitos essenciais para conseguir chegar com mais facilidade no último nível. Se a sua base de matemática é fraca, não adianta você tentar aprender um assunto mais avançado. Mesmo que você consiga entender uma coisa ou outra, a sua falta de conhecimento em alguns fatores vai ser o suficiente para você não conseguir ver grandes resultados. A mesma coisa vale para alguém que estuda desenho. Antes de aprender pintura, é essencial aprender os conceitos básicos primeiro, como linhas, formas, perspectiva e anatomia, por exemplo. Se você não dominar o básico e já tentar fazer algo de nível intermediário ou avançado, não vai obter bons resultados. E caso não tenha consciência do seu erro, provavelmente vai achar que o problema é você e que você não nasceu com dom para ser bom naquela coisa. Então, recapitulando, estudou e a matéria não entrou na sua mente, volte uma página para trás e reveja os conceitos básicos daquilo que você está tentando aprender. E lembre-se, não é motivo de vergonha nenhum estudar algo que os seus colegas não estão estudando. Afinal, é pelo excesso de orgulho que a maioria sempre vai ignorar o básico e vai ir direto para o avançado. E não é à toa que a maioria desiste no meio do caminho. Árvore de habilidades. Se tem algo que eu e você sabemos é que não dá para ser o melhor em tudo. E isso vale tanto para os jogos quanto também para os estudos. Se você pegar os principais jogos da atualidade e pesquisar os melhores jogadores de cada tipo, vai notar que praticamente os nomes não se repetem. Isso porque o melhor jogador de Fortnite muito dificilmente vai conseguir ser top 1 no Clash Royale também. Afinal, são dois jogos diferentes, com mecânicas diferentes e que requerem habilidades diferentes. Um obstáculo comum que as pessoas colocam é exatamente esse. Elas erram ao tentar estudar e aprender vários assuntos diferentes ao mesmo tempo. Observação que a escola é feia nesse ponto também. E quando elas percebem que estão andando em círculos, jogam tudo pro alto e acabam não querendo aprender mais nada. Se você, ao longo do seu dia, estuda 3 ou 4 assuntos diversos, tenha muito cuidado. O seu cérebro não foi feito para focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Pô, Nex, Principalmente se gostou? o tempo de Eu estudo gostei. não é algo tão agradável Tu para tá você. gravando? E se Eu você tô. tá passando por isso e acredita que só os nerds Você que tá ou não gostam tá? de passar tempo estudando Tô. algo, eu tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, estude Deixou o áudio assuntos que ligado? você Ah, gosta. não Óbvio, sei. eu sei, Depois eu tenho que não dá desligar para estudar depois. só o que a gente quer. Só que se você odeia estudar determinado assunto, já tentou ler livros, escutar audiobooks, assistir aulas diferentes e nada despertou a sua curiosidade, pense com cuidado. Eu realmente preciso aprender esse assunto? Muitas pessoas iniciam a faculdade somente olhando o lado financeiro. E como elas não têm nenhuma afinidade com aquele curso, a vida de estudo delas se torna uma verdadeira tempestade. Eu estudo nutrição não só porque eu preciso, mas porque eu gosto de estudar nutrição. Eu estudo história porque eu gosto de estudar história. Quando eu assisto uma aula de um bom professor, ou leio um bom livro ou viajo, eu começo a desenhar na minha mente aqueles acontecimentos. O próprio canal no YouTube que vocês estão vendo só chegou até aqui porque eu realmente gosto de estudar sobre o algoritmo do YouTube. Quando você separa tempo para estudar algo que você gosta, é automático. Você não vê as horas passarem. E a qualidade do seu tempo de estudo é tão boa que você vai dormir e na sua cabeça é como se você nem tivesse estudado naquele dia. Afinal, foi um tempo agradável. Então, estude assuntos que você gosta. E caso você não goste de determinado assunto ou de determinada matéria, mas ainda assim precise muito aprender, apoio de qualidade. Se você já não gosta do assunto e ainda é obrigado a ler um livro com a linguagem difícil, ou um professor que não tem uma facilidade para explicar a matéria, é praticamente certeza que você não vai ter nenhum resultado. Segunda coisa importante. A segunda coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: aprenda a gostar de trabalhar duro. Estudar não é fácil, e se você não conseguir a disciplina nos momentos difíceis, vai passar meses ou até anos preso na introdução do jogo da vida. Saiba competir, aprenda a analisar, foque em ser melhor 1% a cada dia. Se você conseguir ignorar as críticas negativas e entender os benefícios que o conhecimento desse assunto vai trazer para você, mesmo quando não for agradável, você vai estar lá, estudando para ser uma pessoa melhor. Enfim, eu só tenho a agradecer por você ter me acompanhado até aqui. Se não for pedir demais, eu gostaria de pedir o seu gostei e a sua inscrição. Pode não parecer, mas para esse vídeo sair, eu tive que estudar várias coisas diferentes. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e tchau. Senhoras e senhores, esse é o número
Tô aqui. Tudo bem? Me ajuda alguns aí? Olha, meu que não é. Tira o chinelo aí. Meu que não é, né? Hum. De cabeça. Mas o meu objetivo hoje não é falar sobre a aplicação desse número, e sim sobre o tamanho dele. Assim como fiz o número de Euler aí acima, ou seja, ele é uma dízima não periódica, o que significa que ele possui infinitos dígitos depois da vírgula. E esses números não ficam se repetindo, eles vêm saindo em um padrão específico. Isso que você está vendo, por exemplo, são 10.000 dígitos do número pi. Mas eu não vou funcionar a matemática. Meu foco no vídeo de hoje é o sério. E se eu dissesse que tem gente que sabe de cor toda essa sequência numérica, e mais, que você também poderia ser capaz de decorar tudo isso aprendendo uma técnica de memorização? Então, se eu fosse você, eu ficava aqui nesse vídeo para entender como essa técnica funciona. Você fala de tudo. Mas antes que eu me esqueça, se você está em um ponto da vida que você quer aprender coisas novas, mas não sabe por onde começar, eu diria com todas as forças para você final. A Lura e eu temos uma história que já dura anos. Eu, inclusive, indico esse curso para minha própria vida. Quer aprender a usar chat GPT para não ficar para trás enquanto o mundo passa por uma revolução? A Lura tem um curso completo. Quer aprender a editar vídeos como esses do Ciência do Dia? A Lura também tem um curso. São mais de 1.400 cursos para você aprender, todos disponíveis com apenas uma matrícula. E por sinal, você tem 15% de desconto se usar o meu link na descrição e no comentário fixado. Então não esqueça, clique no link aqui à descrição. E agora, de volta ao vídeo, como que nós podemos memorizar isso? Antes de aprender como decorar uma nova sequência de milhares de números, primeiro a gente precisa entender o que é a memória e como ela funciona. Sempre começa pelo básico. Em resumo, a memória é a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar e evocar informações. E tudo começa quando a pessoa recebe algum tipo de estímulo. Por exemplo, quando ela lê um texto, ou ela ouve uma música, ou assiste um vídeo como esse. No momento em que isso acontece, que está acontecendo aqui agora, o nosso cérebro começa a atuar como máquina. A informação que acabou de chegar é convertida em impulso elétrico que é transmitido através dessa rede que é formada por células nervosas. As conexões vão se dando através das sinapses, que são pontos de proximidade entre neurónios. Até que a informação é finalmente armazenada em uma parte do cérebro, dependendo do tipo de memória. E com o tempo ela pode migrar para outros lugares do nosso cérebro. E quem coordena todo esse sistema é o chamado hipocampo, que é a porta de entrada para o início do armazenamento. E é para ele que essas memórias voltam sempre que a gente quer se lembrar de alguma coisa, ou até quando a gente não quer se lembrar. Pensa nisso até para enfim, existem muitas classificações desse tipo de memória, mas no geral existem dois grandes grupos que são mais importantes para esse tipo, as de curto prazo e as de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que dura apenas alguns segundos ou minutos, ou no máximo algumas horas. Ela é responsável por armazenar números de expressões que você precisa de geração, que logo depois da que pode ser. A memória de curto prazo também garante que você vai se lembrar de uma frase que você acabou de ler no texto antes de partir para a frase seguinte. E é por isso que ela é fundamental para tarefas cognitivas do dia a dia. Por outro lado, existem as memórias de longo prazo. Elas podem durar dias, anos ou até uma vida inteira. As memórias de longo prazo podem ser episódicas, ou seja, elas podem guardar episódios. São acontecimentos específicos do nosso dia. Pode ser aquela viagem de sonhos ou a festa de 15 anos em um dia que você conheceu essa pessoa mais. Mas percebam que junto dessas memórias existe também um componente afetivo, que também está ligado no quanto essa memória me deixa intervir na nossa vida. E elas também podem ser extremamente ligadas ao sentido das coisas. É graças a esse tipo de memória que você sabe o significado das palavras, de gestos, de sinais e de tudo aquilo que é básico para se comunicar e viver sociedade. Além disso, se você até hoje sabe as capitais de vários países ou se lembra das formas de Bhaskara, agradeça também as memórias primárias. E por fim, as memórias de longo prazo podem ser não declarativas. É o tipo de lembrança que a gente não consegue verbalizar ou ensinar para alguém, mas que a gente armazena naturalmente conforme cresce. É o caso da nossa memória motora. E sabe aquele famoso ditado que diz que fazer tal coisa é igual andar de bicicleta? É exatamente graças às memórias não declarativas que a gente usa. Isso mostra que a nossa memória vai muito além do que a gente pode imaginar no primeiro momento. Na verdade, tudo é memória. O ser humano só funciona por conhecimento. De certa forma, daria para dizer que se lembro, logo isso. Mas como tudo que é humano pode apresentar defeitos e parar de funcionar, a memória não é diferente. E talvez o maior exemplo disso seja a famosa amnésia. Quem nunca viu um filme do personagem leva uma paulada na cabeça e ele esquece tudo da própria vida? Esse nível de apagão completo da memória até pode acontecer na vida real, mas é extremamente raro. O mais comum quando alguém sofre um acidente, por exemplo, é o esquecimento de fatos que aconteceram minutos antes ou depois da pancada, dependendo da intensidade e localidade do impacto. Existem também alguns problemas de saúde que podem afetar o funcionamento da nossa memória.
Antes de falar sobre isso, eu já disse, vídeo no YouTube não é para fazer autodiagnóstico. Então, se eu citar alguns sintomas que você possui, não quer dizer que você necessariamente tem alguma doença. Se for um sintoma persistente que vai atrapalhar a sua vida, então procure um médico. Dito isso, algumas doenças atingem diretamente a memória de longo prazo. Um exemplo mais conhecido é o Alzheimer. Tanto a idade avançada quanto a predisposição genética, fatores como obesidade, diabetes e colesterol alto podem levar a pessoa a ter risco de desenvolver essa doença, que afeta primeiramente as células do intestino. E como isso, quem tem Alzheimer pode ter diversas memórias apagadas. O paciente pode não se lembrar de fatos marcantes da própria vida e deixar até de reconhecer próprios crimes. E em casos mais avançados, o Alzheimer pode afetar até a memória não declarativa, que é aquela responsável por coordenação motora. E é por isso que, em alguns casos, a pessoa tem problemas motores que podem ser muito sérios, além de perigosos para a saúde. A memória de curto prazo também pode enfrentar falhas causadas por questões de saúde. É o caso do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, famoso TDAH. Quem tem TDAH possui esquecer uma instrução do seu livro quando é muito. Ou então, lê uma página de um livro e percebe logo em seguida que vai ter 20 trabalhando e precisa ler tudo de novo. Isso mostra como o nosso foco também é importante para as áreas como desenvolvimento da memória. Outro problema social da memória de curto prazo é a dificuldade. Isso porque a dificuldade para armazenar informações tecnológicas pode causar dificuldades na leitura. Ou seja, em tudo isso que eu estou até que eu espero que tenha dado para você perceber que uma pessoa pode ter problemas com isso em um tipo de memória e não em outro. A sua memória de curto prazo, por exemplo, pode não ser tão boa, mas a de longo prazo pode ser excelente. Por isso que é comum que a gente esqueça que tomou no café da manhã, mas se lembra perfeitamente, sei lá, de como foi o primeiro dia de aula na escola. Mas é aí que as coisas ficam um pouco mais complexas. Será que a gente realmente lembra de como foi nosso primeiro dia de aula na escola? O nosso cérebro recorda, digamos assim, há uma certa licença poética na hora de reconstruir os fatos do nosso passado. E com isso ele cria memórias que nunca aconteceram, ou que não são bem assim. É que o cérebro não tem capacidade de trabalhar literalmente tudo que a gente vê ou discute. Então, ao invés de armazenar tipos de informação, ele guarda só a parte mais importante, que é a essência do que aconteceu. E isso se mantém cada vez que evocamos essa memória. E aí, na hora de lembrar, ele preenche as lacunas que bateram na processão a outras memórias. Ou então naquilo que nós queremos enfatizar nessa vez que estamos cantando. E por aí vai. No caso do primeiro dia de aula, por exemplo, você provavelmente se lembra de quem era a sua professora, de alguns dos seus colegas de classe, ou talvez de uma imagem geral da sala de aula. Mas os detalhes da decoração da sala, os itens do material escolar e os diálogos que você escutou são parcialmente recriados pelo seu cérebro com base em outras lembranças da sua vida. Ou até mesmo no que te contaram sobre aquele dia. Você certamente já esteve em outra sala de aula. Você já assistiu a filmes que mostraram uma escola. É, vai, ó. Ah, oi. Deixa eu olhar o Arise. Não, cara. Eu sei. Tu tá interessado, é? Ah, do que? No vídeo, pô. A pessoa que foi vítima de um roubo, por exemplo, pode ter certeza sobre essa informação. Mas sem querer, ela pode estar misturando lembrança real com uma descrição imaginária. Baseada em alguma notícia que ela tenha visto algum outro dia, ou algum conto de sonho que ela tenha tido recentemente, ou até mesmo com algum tipo de repensão. Como resultado, pessoas inocentes podem estar na cadeia. Outro problema ligado à memória, que você provavelmente já mencionou, é o chamado déjà vu. A expressão vem do francês e significa já vu. É quando você tem a sensação de que está vivendo uma cena repetida. Aquela impressão de que o que está acontecendo agora já aconteceu exatamente da mesma forma no passado. A neurociência não tem plena certeza de que isso acontece. O que a gente sabe é que existe um fluxo de informações entre o lobo temporal, que é o hipocampo, e que é aquele que coordena o funcionamento da sua memória, com o lobo frontal, que fica no nosso cérebro. Algumas vezes esse fluxo pode acabar sendo interferido quando aquela memória aconteceu, dando a sensação de já termos vivido algo totalmente novo, ou muito parecido com uma recordação nova. E existe também um momento conhecido do déjà vu, que é um drama antigo. Estou falando miseravelmente na minha vida. Estou passando vergonha para conseguir. O que significa jamais? É quando a gente deveria tratar alguma coisa com familiaridade, mas por alguma razão ela passa a ser algo estranho para nós. Um exemplo disso é quando a gente fala tantas vezes uma determinada palavra de uma maneira sucessiva até um ponto em que ela deixa de fazer sentido. Isso pode acontecer com basicamente qualquer palavra. Falar, 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 falar. Mas e quando uma imprecisão na memória afeta não apenas uma pessoa, e sim milhares de pessoas que sequer se conhecem ao mesmo tempo? É possível que tanta gente tenha uma espécie de falsa memória coletiva? Esse é o fenômeno conhecido como efeito Mandela. O conceito foi criado em 2010 pela pesquisadora americana Fiona Green. Ela
tinha certeza que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, tinha morrido na prisão nos anos 80. E segundo ela, várias outras pessoas com essa mesma percepção. Acontece que, nessa época, Mandela estava vivo. Nesse mesmo ano de 2010, inclusive, ele participou da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Pode tocar o Waka Waka, que eu vou dar aqui. Eu vou tocar o Waka Waka pra vocês. Vamos lá, meu querido, nós pode não chamar. Muita gente, por exemplo, acha que fica triste na frente da sala de treino, ou que o mascote do Monopoly. Ou ainda um exemplo bem famoso aqui no Brasil, tem gente que jura que era criança e estava assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho quando o desenho foi interrompido por um container que sendo ataque ao outro. Pausa o vídeo e comenta aqui se você tem alguma referência. Alma, gato, oferta um sorriso. Acontece que nenhuma delas é real. Todas são memórias reais misturadas com a imaginação. No caso do 11 de setembro, a própria televisão fez uma busca na série e provou que a história do Dragon Ball não passa de um engano coletivo. O desenho que estava passando naquela hora era nítido. Assim como o nosso cérebro faz muitas lembranças quando nós pensamos em nossos primeiros de algo, é provável que ele consiga, por exemplo, entender essa emoção. E se uma pessoa falar algo que aconteceu nesse momento, você também viveu, também era uma criança, você pode ser influenciado por isso e se lembra, pois gostamos de fazer parte de redes sociais. No fundo, você não se lembra de fato que estava vendo na TV em 2001, mas de tanto ouvir relatos por aí que tem certa familiaridade com coisas que você viveu, o seu cérebro acaba criando ou aceitando uma memória que nunca existiu. Eu, inclusive, estou pensando que outro exemplo eu posso dar para a galera que não estava vivo em 2001. Se você não estava vivo em 2001, está assistindo esse vídeo, comenta aqui. Ok, mas então, o que a gente pode fazer para evitar confusões e melhorar a vida? De maneira geral, a ciência nos diz que dormir boas noites de sono, ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas são fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro e, por consequência, do nosso mente. Mas existem também algumas dicas específicas dependendo do que exatamente você está querendo melhorar na vida. Se você sempre se esquece dos objetos do dia a dia, uma dica é guardar esses objetos próximos a outras pessoas. Por exemplo, se você sempre esquece sua carteira em casa, uma sugestão é deixá-la junto com a chave da sua casa. Porque para sair de casa você é obrigado a ver a sua carteira e levar ela junto. E essa técnica também serve para atividades do dia a dia. Vamos supor que você sempre esquece de jogar muito fora. A dica nesse caso é dormir com um jogar na sua cama. E vamos jogar na realidade também. Isso foi uma piada, não façam isso de um preço de por favor. Mas e se o seu problema for, por exemplo, vamos supor que você esquece o nome da sua pessoa? Também existe uma solução. A dica nesse caso é associar essa nova pessoa a alguém que você já conhece nesse mesmo. Vamos supor que você conheceu uma Fernanda e a sua avó se chama Fernanda. Cria uma imagem mental, sei lá, das duas saindo para tomar sorvete, ou as duas lutando com sabre de luz. Quanto mais bizarra for a situação, mais fácil vai ser de lembrar. Agora, caso você não conheça ninguém com aquele nome, a dica é associar imagens inusitadas a cenas de luz. Por exemplo, eu te digo que eu me chamo Pedro, mas você não conhece nenhum Pedro. Então você pode passar a olhar para mim e pensar sempre numa festa, numa lâmpada encostada em si. Pronto, Pedro, luz. Por favor, não pense muito pela determinação da música. Mas e se você quiser decorar, por exemplo, uma sequência de benefícios de últimos poucos até números? Como, por exemplo, aquele mini Hermes que começou no começo do dia. Para levar a memória para esse nível, você precisa de uma técnica bem mais avançada. Elas, inclusive, foram usadas pelo brasileiro Mike Anthony. Entrou com o livro recorde de Guinness Book como a primeira pessoa a decorar mais de 10.000 dígitos de números de roda. E quais são essas estratégias utilizadas por ele e por outros decoradores? Uma das principais técnicas usadas para lembrar de listas de tarefas ou de objetos se chama listing. Ela consiste em não pensar em todos os itens de uma vez só. Você só precisa se lembrar de tudo. E aí, a partir dele, você tem uma associação com o segundo item. Então, o segundo item te faz lembrar do terceiro. E ele te faz lembrar do quarto. Lembra do quinto? E assim por diante. Mas atenção, assim como no caso dos nomes próprios que eu trouxe agora há pouco, o grande difícil para
ideia se baseia em imaginar que você está andando por esse lugar onde valem todos os objetos que você quer lembrar em pontos específicos desse ambiente. E a dica de ouro, como eu também falei agora há pouco, é imaginar tudo de maneira bem bizarra e inusitada, para que se torne efetivo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você precisa decorar uma lista de compras que tem carne, leite, ovos, macarrão, refrigerante e guaraná. Primeiramente, você tem que escolher qual que vai ser o seu palácio da memória. Então, vamos imaginar que seja sua casa. Você pode começar o passeio pela sala. E aí, para lembrar da carne, pode imaginar que tem um boi sentado no sofá. E ele está sentado junto com uma faca. E ela vai estar fazendo gatinho. Você então vai para o corredor, que está cheio de ovos quebrados espalhados pelo chão. E quando você tenta entrar no seu quarto, a maçaneta está mole, como se ela fosse uma caça. E aí, quando você abre a porta do seu quarto, está tudo alagado com refrigerante. E o único jeito que você tem para secar é pegando no seu bolso um pedaço de guardanapo. Pronto! Quando você pensa nesse roteiro surreal, você misturou todos os elementos com caneta e ponta. Outra opção era você ter anotado ali no celular, no filho. O fato é que a técnica do Mint System pode ser expandida para pensar em centenas disso, ficando o seu bairro inteiro com o palácio de números. Mas essa estratégia não serve para decorar sequências de números. E aí o jeito é recorrer a uma outra técnica, o Maven. Nesse caso, você vai fixar cada número. Opa! Oi, A mãe tá fazendo a merendagem. tá bom? Cada dígito se refere ao som de uma função. O 0, por exemplo, equivale ao som de o 1 ao som de T ou D, o 2 ao som de N, o 3 ao som de MA, e por aí vai. Seguindo essa tabela, a palavra bola, por exemplo, pode ser convertida para 9 quilos. A palavra moeda é 3 quilos. A palavra sabonete é 0,92 quilos. E assim por diante. Tenta decorar números gigantes para você fazer o procedimento contrário. Vamos pegar as primeiras casas decimais do PIB, por exemplo. 1, 4, 1, 5, 9, 2. Você pode dividir em blocos de 2, 3 e 4 números. Nesse caso, 1, 4, 1 pode virar TRT. E aí você pode pensar na palavra chorar. Já o 5, 9, 2 seria equivalente a MTC. E aí você pode lembrar da Laponga, da Terra do Papai Noel. E em seguida desse assunto, essas palavras vão sistema de mensagem habitual. Por exemplo, você pode se imaginar em uma tourada e um orelha Papai Noel. E aí basta continuar com esse procedimento. Quantos números você quiser, criando uma imagem mental bem esquisita que termina decorar números de inteiro. Pode parecer trabalhoso, e realmente é. Para você chegar a memorizar milhares de números para demorar só um mês. Mas o fato é que essa é a única maneira que já permitiu também decorar, por exemplo, os 10 mil primeiros dígitos de números já. Você talvez esteja pensando que isso tudo é meio inútil, mas são formas de você treinar o seu cérebro. Ainda que elas não busquem um resultado prático, o importante é estimular a memória. É a mesma ideia de você correr uma esteira. Ela obviamente não vai te levar para nenhum lugar, mas ela vai servir para melhorar o seu preparatismo. O que eu quero dizer é que cuidar de uma criança tão importante quanto cuidar do nosso corpo. E usando as mesmas técnicas que eu trouxe, esse livro tem certeza que o seu cérebro vai se desenvolver ainda mais de maneira memorável. Por isso, se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aproveite para comentar aqui embaixo o que mais você gostaria de aprender aqui para nunca mais esquecer. Muito obrigado e até a próxima. Discover more games on TikTok Live Play right now. Remoção gradual de preconceitos é o objetivo comum de todas as para adaptar ao mundo. Você já viu algo estranho no céu? Talvez um ponto de luz cinzento de forma estranha numa noite escura? Ou quem sabe você viu um disco de aparência metálica flutuando no dia? Ou talvez você tenha visto de perto algo que parecia com uma nave, detalhes e tudo mais. Você não é o único. Você talvez tenha visto um objeto voador não identificado. Recentemente, o termo OVNI começou a cair em desuso. Foi substituído por pela NASA pelo termo mais tradicional, UAP, que significa Unexplained Aerial Phenomena. Em algumas fontes, você pode até ver o ar significando anômalo ao invés de aéreo, e isso acontece porque a forma dos objetos está 100% dominada. Mas nesse vídeo eu vou usar o termo óbvio. No começo da década de 1940, os pilotos da Força Aérea Americana começaram a reportar algo muito estranho. Um avião que era muito mais rápido do que todos os aviões conhecidos, e aqui na parte louca, os
pilotos juraram que esse avião estava sendo pilotado por um gorila. Sim, isso mesmo, um gorila. Os pilotos obviamente foram ridicularizados pela Força Aérea Americana, mas os relatos não pararam. Até que anos depois a verdade foi revelada. O que os pilotos viram foi o crash dos primeiros aviões a jato pelo piloto bastante piadista Jack Williams, que executava esse teste vestindo uma fantasia de gorila. Isso não tem tanto a ver com OVNIs, mas eu precisava contar essa história pra ver se ela é boa demais. OVNIs são um tema bastante carregado. Todo mundo tem opiniões contrárias sobre eles. Algumas pessoas acreditam que eles servem totalmente o que eu quero fazer com esse vídeo é convidar todo mundo a dar um passo para trás e olhar de maneira séria e imparcial para a história de observações estranhas no céu, que acreditem, vai longe na história da humanidade. Como que esses avistamentos ficaram associados com alienígenas e como o assunto ficou tão polêmico e divisivo. Só antes de eu entrar em detalhes, eu tenho uma pergunta para vocês. Se você fosse responsável pela Terra, que mensagem você mandaria para ele? A resposta mais simples é que a uma semana leva a camiseta de design nesse vídeo. Essas camisetas que eu uso nos vídeos já estão disponíveis na minha loja, a Lotus. Toda estampa tem um significado. E você pode escolher qual parte do universo você quer vestir junto comigo. O significado dessa daqui é um mapa da galáxia para gente saber onde é. E se for a sua primeira compra, use o cupom LOS10 para ganhar 10% de desconto. E agora, voltando à nossa discussão original, vamos fazer um resumo geral do que nós sabemos sobre OVNIs. Todos os grupos que investigaram OVNIs de forma pública, desde o recente Comitê Independente da NASA até o clássico Projeto Lupo dos anos 50 e 60, chegaram a algumas conclusões em comum. Primeiro, a maior parte dos relatos de OVNIs tem explicação natural, e isso é um fato. Até pessoas que acreditam que OVNIs são de origem extraterrestre e passaram a vida estudando eles concordam com isso. Segundo, existe uma parcela pequena, mas não desprezível dos relatos que de fato desafiam qualquer explicação conhecida. E esses são os OVNIs verdadeiros. Observações incríveis feitas por observadores críveis. E terceiro, esse é um tópico difícil de estudar de forma rigorosa, tanto pelo estigma ao redor, quanto pela falta de dados de qualidade. E é justamente por esse terceiro ponto que o vídeo de hoje vai começar. Hoje em dia é muito difícil de falar sobre objetos alienígenas identificados de forma certa. E eu quero entender o porquê disso. E para deixar super claro, essa pesquisa desse vídeo é baseada no olhar crítico sobre documentos oficiais do governo dos Estados Unidos sobre OVNIs. E eu preciso deixar claro que OVNIs são um fenômeno global e vários países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, têm histórias de OVNIs e informações conturbadas do governo, forças militares e relatos de coisas estranhas no céu. O motivo de eu estar falando sobre os Estados Unidos especificamente é porque eles têm o maior volume de documentos e relatórios acessíveis sobre esses fenômenos. Até por serem a maior presença militar no planeta há praticamente 70 anos. Tirando isso da reta, agora podemos falar dos culpados. Não esse culpado. O nome da banda liderada pelo Dave Grohl vem do fenômeno aéreo extremo observado por pilotos durante a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1942, vários pilotos da Força Aérea Americana passaram a reportar manifestações civis aviões a longa distância. E essas luzes são chamadas de Foo Fighters, que é tipo uma gíria para caças de mentira, no sentido de caças aéreas de mentira. Lembrando que Foo vem até do francês, os Foo Fighters eram observados em todos os pontos ao redor do mundo, da Europa ao Japão, mas o comportamento e cores das luzes pareciam variar entre os lugares. A observação desse fenômeno aéreo se tornou tão comum que os relatos assumiram até um tom casual. Ah, nós vimos mais Foo Fighters nessa quinta-feira. Olha lá eles de novo. A primeira hipótese para as luzes era de que os Foo Fighters eram únicos equipamentos de guerra desconhecidos dos aliados. Mas no pós-guerra ficou claro que os inimigos dos aliados também estavam observando os Foo Fighters e não faziam ideia do que era. E mesmo com investigações conduzidas sobre o fenômeno com mistério profundo, os relatos de coisas estranhas no céu continuaram. Opa, olha Oi. o atacou! Os relatos Ah, tá bom. do Egg e Finlândia eram de interesse especial para o governo americano. Você se interessou? Ah, não. Esse caso aqui é meu. Tá com quem? Segunda Guerra Mundial era só o aquecimento da Guerra Fria. Nessa época, os Estados Unidos Ela chegou, não, chegou na pressionados Máximo. comunistas. Brincadeira. A hipótese alienígena para OVNI só foi levantada alguns anos depois disso. O medo dos Estados Unidos nessa época era de que os relatos de OVNIs dos três países fossem alguma tecnologia secreta da União Soviética. Opa, Graus. Tá bom. Porque nesse cenário era bem possível, mas ninguém nunca conseguiu evidências sólidas para Ô, comprovar. my brother. Oi. Se você tivesse no universo de John, em quem você, tipo,
flertaria? Não sei. Daria